Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de volta com mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre a série, ou melhor, minissérie, Anatomia de um Escândalo. Por que eu falo minissérie? Porque quando é série a gente vai ter aí várias temporadas, às vezes de uma, duas, três, quatro, muitas temporadas. Às vezes uma só. Mas no caso de minissérie é quando a história tem início, meio e fim. Ou seja, a minissérie já começa e eles entregam todo o conteúdo numa temporada só. Então essa minissérie que foi lançada na Netflix, ela é maravilhosa, ela é excelente e eu gostaria de falar um pouquinho sobre ela aqui com vocês. Lembrando sempre, se você não é inscrito no canal, então já se inscreve, ativa as notificações para você ficar por dentro de tudo que a gente está colocando por aqui e dá essa curtida aqui no vídeo para ajudar o canal. Meu nome é Sueli e você está no canal Cafeína. A série Anatomia de um Escândalo tem como elenco principal Sienna Miller, que faz a Sophie Waterhouse, Rupert Friend, que faz o James Waterhouse, a Naomi Scott, que faz a Olivia Litton, e a gente não pode esquecer de falar da Amélie Bean Smith, que fez a Mansão Bly, nossa queridinha esplêndido. Sophie e James Waterhouse, eles são casados há 12 anos e têm aquele casamento perfeito. Eles são ricos, bem-sucedidos, ele é um político, eles são famosos perante a sociedade, estão sempre nos jornais. E numa bela noite, o James resolve contar para Sophie que ele teve uma amante que trabalhava com ele, que esse relacionamento durou 5 meses, mas acabou. Então ela enfrenta ele para querer saber mais, e aí ele fala que só está contando porque agora todo mundo já sabe. E no dia seguinte, essa nota sairia em todos os jornais sobre a traição. Então ele queria que ela soubesse antes. Mesmo com toda a raiva, ela mostra que ela é uma mulher muito forte, que está do lado dele e que ela jamais separaria dele ou terminaria um casamento de 12 anos bem sucedido por causa de uma idiotice do marido. Apesar dos escândalos e notas em jornais, piadinhas nas escolas, em todos os lugares por onde ela passa, ela se mantém sempre firme. Agora falando um pouquinho da produção dessa minissérie, e é excelente. O jogo de câmeras que eles usam é maravilhosa. Me lembra um pouquinho da série A Mansão Hill, né? A Maldição da Mansão Hill. Porque eu não sei se você já assistiu ou não, mas lá tinha um pouco desse jogo de câmeras. Por exemplo, você está numa cena e de repente você virar e já está em outra para mostrar flashbacks da história. E acontece bastante isso nessa série. Então esse jogo de câmeras que eles fizeram eu achei incrível. Então essa minissérie ela tem 6 episódios, são muito bem explicados com início, meio e fim, como eu já disse. E ela é excelente. Para você que não assistiu ainda, então eu recomendo que você vá lá, assista em uma tardezinha, assim você consegue assistir todos os episódios. Eu consegui assistir ontem à noite, todos. Então eu acredito que você também consiga. Não é muito comprido, não é muito longo, não se prolonga muito. Todos os episódios são bem amarrados para você entender exatamente o que se passa na cabeça de cada personagem. Então ele é muito bom. Eu super recomendo para vocês aqui, você não vai se arrepender. Agora para você que já assistiu e veio para cá pra gente conversar um pouco sobre a série, então vamos lá agora falar com spoiler. A última cena do primeiro episódio me marcou bastante porque mostra o James diante de alguns advogados informando para ele que ele está sendo acusado de estupro pela Olivia Litton. E isso serviu para ele como um soco no estômago na hora e mostrou mesmo como se fosse um soco no estômago dele para nós que estamos assistindo, porque ele voou do outro lado. Mas a gente sabe que foi uma questão assim só para mostrar como ele estava se sentindo. Eu achei muito massa essa cena, muito legal. Bom, daí então se inicia todo um processo investigativo com muitas audiências. E durante esses processos de audiência aparece várias vezes os flashbacks mostrando os grupos que participavam de James quando ele era mais novo. A gente vê que ele é um rapaz que teve muito dinheiro, que vem de uma família boa. E ele participava de um grupo chamado Libertinos. Esses libertinos, eles tinham privilégios. Esses privilégios, por exemplo, de fazer coisas erradas o tempo todo e ser passado um pano para eles, que tá tudo bem. Então, muitas coisas aconteceram lá no passado e vão mostrando com o decorrer das audiências. Tá vendo, então, que a Olivia Litton era amante dele, do James, e ter tido um relacionamento com ele durante esses 5 meses, ter tido um fim e logo depois desse fim, desse término, ele ter abordado ela no elevador, ter estuprado ela lá dentro, isso não foi levado em consideração para o julgamento, porque ela se tratava da amante dele.
Então a advogada ali, que estava sempre em defensoria do James, sempre fala, mas você já não fazia isso várias vezes lá dentro do trabalho? Você já não tinha relacionamentos com eles assim? Então, não era nada novo para ela. Então, como assim você sabe que está sendo estuprada? Ainda mais o fato dela ter dito que ela era apaixonada por ele. Não tinha como, a gente já dava para saber desde o início que ele seria inocentado com uma situação dessa. Mesmo que ele realmente tenha estuprado ela, ele seria inocentado diante da situação. E aí, o que é abordado bastante dentro desse tema é que quando é que, na verdade, um estupro vira estupro? Quando é que a pessoa realmente está dando um consenso, um relacionamento ali é em consenso ou quando não é? Então, isso que é abordado bastante dentro da audiência. Mesmo com todas essas cenas fortes, dando detalhes de como foi o relacionamento dos dois, a Sophie sempre estava lá, do lado do James, sempre apoiando ele, apesar de estar sofrendo muito, ouvindo tudo que estava dito, porque eu fico pensando ela como mulher, ouvindo todos os detalhes de um relacionamento do marido com a amante. Não deve ser nada fácil. Mas ela só começou a ficar realmente tocada e começou a passar a olhar a situação diferente quando surgiu então a acusação de estupro de alguns anos atrás da amiga dela, que na época era amiga dela, colega de curso, era a Holly. Então aí ela começou a ter um pouquinho mais de atenção e de começar a investigar mais, entender mais o que está acontecendo, saber mais de detalhes, que antes ela não se importava muito. Ela sempre passou muito pano para o marido, das coisas que ele fazia, e não queria saber de muitos detalhes, não se importava. E dessa vez ela começou a abrir mais a mente para saber mais o que estava acontecendo. Outra novidade que a gente tem também na série é a Holly. Que a Holly, na verdade, é a advogada que está acusando ele, que está ali defendendo a Olivia. Só que ela não pode se mostrar que ela é a Holly, porque senão ela teria que responder um processo e perder a licença dela de poder advogar. Apesar de tudo isso, então, e outros fatos que aconteceram lá no passado, não dá pra falar de tudo aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo, a Sophie decide, então, se separar dele, realmente, largar ele de vez, porque ela chegou à conclusão de que ela não conhece o James. Ela não conhecia, porque foram muitos detalhes, muitas coisas que aconteceram que ela não sabia, e só agora ele abriu o jogo. Agora, nesse momento da série, sim, ele está sendo sincero com ela, ele realmente conta tudo pra ela. Mas a gente vê que ele é um cara arrogante, insuportavelmente insuportável, que se aproveita de todos os privilégios da vida para fazer o que ele quiser, manipulador, onde ele usa todas as verdades do que realmente aconteceu contra a pessoa, onde ele usa alguns detalhes para fazer parecer que ele está certo e a pessoa está errada. Então ela acaba ficando com muita raiva disso e não quer deixar os filhos dela crescer da mesma forma e ser desse jeito. Então ela prefere se separar dele. Isso tudo já quando termina as audiências e ele é inocentado, coisa que a gente já sabia. Seria uma surpresa se ele fosse condenado, porque a gente sabe que na realidade, no mundo mesmo, ele seria inocentado diante de todos os fatos que foram apresentados lá em julgamento. Bom, a Sophie, depois que ela descobre realmente que a Holly é advogada, ela vai até ela, procura ela, a Holly fica preocupada ali com medo dela entregar ela dizendo que ela é a Holly, na verdade, então ela não faz isso. E ela deixa bem claro que, na verdade, o que ela fez foi denunciar o James por algumas coisas que aconteceram no passado. Numa noite em que um colega deles faleceu, morreu, caiu de um prédio. E aquela noite ela serviu de álibi para ele, para defender ele. Então, assim, o que acontece ali na série nesse momento é que ela fala para Holly que ela entregou para a mídia, jogou as cartas na mesa, tá indo embora com os filhos e dane-se, agora o James vai ter que responder mais um processo novamente. O que eu fiquei assim, eu assistindo, eu fiquei preocupada, mas não mostrou, é que a Sophie, ela serviu de álibi numa noite em que esse rapaz morreu. Então agora, ela denunciando ele, isso pode sobrar pra ela também, porque ela deu testemunho falso, né? Então isso não mostra na série, só mostra novamente a Holly toda feliz, podendo colocar o James na cadeia, nem que seja por um outro motivo, não pelo que ele fez com ela. Mas eu fiquei preocupada com essa questão do álibi, mas não mostrou. O que a gente vê diante de tudo isso que aconteceu na série é que a justiça é injusta, que não é novidade para ninguém. E ali, diante do julgamento, eles não querem saber de sentimentos, o que você sente, o outro sente. Eles querem saber de fatos. Então, se não tiver alguma prova concreta de alguma coisa ou de algo, eles não interessam. O que você está sentindo não é levado em consideração.
Então, por isso que foi muito injusto mesmo tudo que aconteceu. Um outro detalhe também que é falado na série, que eu gostei bastante de saber, que eu não sabia, é que mulheres casadas que eram estupradas por seus maridos, antigamente não era tratado como estupro, era normal. Só foi levado a ser crime elas terem esse direito de condenar ou não, de levar a processo em 1991. Ou seja, é recente. Antes disso, ou seja, foi outro dia que isso aconteceu, as mulheres com seus maridos em casa poderiam ser estupradas o tempo todo, que a sociedade e a justiça era visto normal, que é a mulher, então tá normal, que podia ser feito. Então eu não sabia disso, pelo menos em Londres, que é onde se passa a série, em Londres, em 1991 é quando realmente pôde ser levado em consideração como crime estupros de esposas, em caso dos seus maridos. E que antes disso elas não tinham voz. Então, para encerrar aqui o vídeo, eu queria falar para vocês que eu dou a nota 10 para essa minissérie. Desde questão de ator, elenco, que eu gosto muito de todo mundo. A trilha sonora instrumental é fortíssima. E a forma como eles colocaram esse jogo de câmeras mostra um pouco como que foi impactante para o personagem, o que está acontecendo naquele momento, para impactar a gente que está assistindo. E eles conseguiram fazer isso. Eu achei sensacional. Então agora você... coloca aí pra mim nos comentários o que você achou dessa série. Eu quero saber da sua opinião também. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.